Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar de 2025 da Azelis Vogler. Hoje nós vamos falar com o nosso parceiro SPI. A gente trouxe como convidado o Gustavo, do comercial, e a Leila, da parte técnica. A SPI, para quem não sabe, eles são fabricantes de recipientes funcionais e ingredientes ativos para o mercado farmacêutico. Mas antes da gente começar, vamos falar um pouquinho de quem é a Azelis Vogler, para quem não nos conhece, e apresentar um pouquinho da nossa estrutura também. Bom, a Azelis é uma distribuidora, de especialidades químicas de nível global. A gente está presente em mais de 64 países. E aí, se juntando a Vogler, que também é líder nacional em distribuição de ingredientes, para alimentos há 35 anos aqui no Brasil. E juntos à Azelis, nós fazemos parte das Américas e contribuímos com esse faturamento que corresponde a 38% do faturamento global, atendendo aí a mais de 59 mil clientes, em todo o mundo, e possuímos também mais de 60 laboratórios ao redor do mundo, sendo 3 deles aqui na Vogler, que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Innovation Through Formulation, que é a inovação através da formulação, é o nosso propósito. É um lembrete, de que ideias e conhecimentos podem mudar vidas e que o mundo de descobertas ainda está à espera do mercado de alimentos. Então, primeiro aqui a gente tem, fornecedor de soluções totalmente integradas. Então, de distribuidores de especialidades químicas e ingredientes, nós passamos a fornecer soluções inovadoras. O segundo, o impacto por meio das ideias. E isso mostra que nós queremos impactar, por meio das nossas ideias. E a paixão pelo que a gente faz, que a Azelis Vogler faz, está enraizada na nossa companhia. O terceiro é a inovação através da formulação. Então, nós queremos também criar formulações inovadoras e sustentáveis para todos os nossos clientes. Bom, a Vogler completou esse ano 35 anos de experiência de mercado, Então, nós temos um portfólio bem amplo, com mais de 700 itens. E mais de 170 pessoas, no nosso time, de colaboradores aqui no Brasil. Então, faz com que a nossa matriz, que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, como eu falei, e a nossa filial também em Recife, traga essa capacidade, para atender tanto a parte logística como também as exportações para todo o Brasil. Bom, nós já ganhamos há 8 anos consecutivos o Prêmio BIS como melhor distribuidora, e isso mostra realmente o preparo da Vogler, em atender o mercado de ingredientes e como a gente tem essa relevância dentro desse mercado. Já estamos no 9º ano desse prêmio. Nós já sabemos que a Vogler já ganhou também mais uma premiação, então é com muito orgulho que a gente tem mostrado que a distribuição realmente é a nossa expertise. Bom, quero pedir licença para vocês para passar agora o nosso vídeo institucional para que vocês conheçam um pouco da estrutura da Azelis Vogler. Vogler, uma empresa Azelis. Sabor, cor, frescor, tecnologia, sustentabilidade, saudabilidade. A Vogler, uma empresa Azelis, está há mais de 30 anos atendendo o mercado de alimentos e bebidas do Brasil. Uma empresa sólida, com mais de 150 colaboradores, com centros de distribuição em São Bernardo do Campo e Recife, e mais de 10 mil metros quadrados de área útil com estoque local, Centro Tecnológico Vogler, CTV, laboratório de qualidade e produção. 100% autossustentável em energia elétrica, a Vogler utiliza placas de energia solar para abastecer toda a sua operação. Além disso, a otimização do uso da água, reuso de água pluvial e tratamento de efluentes a posiciona entre as empresas preparadas para as exigências mundiais em ESG. Regularidade e qualidade dos seus produtos, sabor, cor e frescor. Contando com suas fortes parcerias mundialmente renomadas. Nossa divisão Vogler Systems garante um serviço tailor-made nas suas misturas sinérgicas, com ingredientes seguros e de qualidade, além de soluções que se encaixam nos mais diversos perfis de clientes. Vogler, uma empresa Azelis. Sustentabilidade, tecnologia e qualidade máxima em ingredientes para o mercado de alimentos, bebidas, farma e pet food. Azelis Vogler. Innovation through Formulation. Bom, agora apresento para vocês a nossa gerente de farma, que é a Vanessa Gomes. Ela que tem trabalhado aqui no nosso time comercial, para trazer as soluções, através dos nossos parceiros. E ela vai falar um pouquinho para vocês dessa estrutura comercial e como a gente pode atendê-los. Olá, pessoal. Aqui é a Vanessa Gomes, gerente do segmento Farma e Suplementos na Azelis Vogler. Hoje teremos nosso webinar com o nosso parceiro SPI Pharma, para discutir algumas soluções tanto para o mercado farmacêutico quanto suplementos. Gostaria de chamar para nos
para nos introduzir algumas soluções, Gustavo Elias, que é responsável Latam pela SPI Pharma. Estamos à disposição para suportá-los tanto tecnicamente quanto comercialmente com as soluções da SPI Pharma no Brasil. Olá, meu nome é Gustavo, eu sou o responsável comercial da SPI Pharma para a América Latina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e o convite da Azelis Vogler de participar desse webinar. É um prazer estar aqui com todos. Eu gostaria de iniciar a apresentação apresentando um pouco sobre a SPI Pharma. Eu acredito que grande parte de vocês conheçam muito bem a companhia, mas é interessante introduzi-la e introduzir qual seria a nossa estrutura organizacional, a nossa distribuição por todo o mundo e as nossas principais linhas de negócio. Então, inicialmente, eu gostaria de introduzi-los à SPI Pharma. Então, a SPI Pharma faz parte de um grande grupo de empresas chamada de ABF, que vem da sigla Associated British Foods. Pelo nome, é claro, uma empresa baseada no Reino Unido, que tem basicamente 5 grandes unidades de negócio. Como vocês podem ver, são unidades de negócio que são completamente independentes, inclusive operam de maneira autônoma e que atuam em diferentes mercados. Mercados bastante diferentes, como vocês podem perceber, não necessariamente o mercado farmacêutico, como também o mercado de alimentos, que é um mercado bastante importante para a ABF, e a SPI Pharma é o principal braço farmacêutico. Vocês devem observar no slide que algumas marcas das nossas empresas irmãs são bastante conhecidas, provavelmente de muitos de vocês. Cito exemplos como a Twinings, que é um chá muito conhecido no mercado brasileiro, e a Ovo Maltine, que muitos de vocês provavelmente também devem conhecer. Ambas são marcas que fazem parte de Grocery, que é uma das unidades de negócios da ABF no mundo. Além delas, alguns de vocês devem conhecer a nossa unidade de negócio de retail, que é representada pela marca de Primark, que é uma varejista muito conhecida, especialmente nos Estados Unidos e Europa, que também faz parte das nossas unidades de negócio globalmente. Então, como vocês podem ver, são unidades de negócio diferentes, de mercados muito distintos, mas que operam sob uma mesma empresa-mãe, que é a ABF. E dentro do segmento de ingredientes, aí sim que nós vamos encontrar ingredientes da parte alimentícia, que é muito forte para a SPI Pharma, e ingredientes da parte farmacêutica. Então, dentro do segmento da unidade de negócios de ingredientes, vocês encontrarão a ABFI, que ainda assim é composta por 7 companhias, dentre elas a SPI Pharma. Então, é uma companhia que faz parte de um conglomerado de empresas, o que nos dá, claro, uma grande estabilidade financeira, olhando com um espectro global. Contando um pouco sobre a companhia, sobre a SPI Pharma e a sua distribuição global. A SPI Pharma, ela basicamente tem atuação por todos os continentes e essa operação se dá majoritariamente por canal indireto. E quando eu menciono canal direto, eu me refiro à operação via canal de distribuição. Então, a SPI, ela tem negócios diretos por todo o mundo, mas a operação se dá majoritariamente pelo canal indireto via distribuidores. Dentre eles, a Azelis Vogler é o nosso representante direto no Brasil, que é o responsável pelo nosso armazém local, por toda a nossa operação no Brasil e com todo o auxílio e suporte aos clientes. É claro que trabalhamos com grande sinergia, nossa equipe comercial, representada por mim, e a equipe técnica, representada pela Leila, que muito em breve vai ingressar no webinar. Nós suportamos a Vogler com todas as informações técnicas, regulatórias, documentais, e inclusive em reuniões e participações em conferências, em feiras, com o objetivo de trabalhar de maneira muito sinérgica com a nossa distribuição no Brasil, e o mesmo é feito em outros países e em outras regiões, não necessariamente na América Latina, mas por todo o mundo. Entrando mais especificamente sobre as nossas sites de fabricação. Então, nós temos basicamente 3 sites de fabricação, 2 deles localizados nos Estados Unidos e um deles localizado na França, no sul da França. Os sites nos Estados Unidos, um deles, que é o site de Lewis, fica na Baía de Delaware, relativamente próximo da cidade da Filadélfia, onde nós produzimos exclusivamente ativos.
Então, todos os nossos ativos são produzidos na planta de Lewis e temos uma planta acessória que produz também parte dos nossos ativos na planta de Septems, no sul da França. Então, essa planta, ela é uma planta que suporta necessidades dos clientes quando há necessidade, por exemplo, de homologação de uma segunda planta produtiva para o mesmo material, para que haja maior segurança na cadeia de fornecimento. Além disso, a planta de Septems também produz outros materiais, mas o fato dela existir como uma planta acessória é bastante importante para nos dar segurança na cadeia de fornecimento. E a terceira e última planta produtiva também fica nos Estados Unidos, fica próximo ao Lake Michigan, perto de Chicago, aproximadamente 3 horas de Chicago, onde nós produzimos os nossos excipientes e plataformas de coprocessados. Então, todos os nossos excipientes são produzidos exclusivamente na planta de Grand Haven, que é o nome da nossa planta produtora dos excipientes. Além da operação, como eu mencionei, com os nossos distribuidores, além das nossas plantas produtivas, nós também temos um centro de pesquisa e desenvolvimento localizado na Índia, onde nós temos a capacidade de suportar desenvolvimentos técnicos e, inclusive, temos uma planta piloto não GMP, para suportar desenvolvimentos de clientes que não têm capacidade de produção de alguma forma farmacêutica, como, por exemplo, cápsulas mole. Então, se um cliente tem a necessidade de produzir cápsulas mole, mas ele não tem a capacidade produtiva de produzi-las, nós podemos suportá-lo com a produção de um lote piloto não GMP para que o cliente possa experimentar, provar o nosso material em escala produtiva pequena e conhecer a capacidade deste material em trazer maior estabilidade, por exemplo, à formulação de uma cápsula mole. Entrando no ponto que para mim, é um dos pontos mais críticos, que seria a conformidade regulatória. Então, as nossas plantas, as 3 plantas que eu mencionei, que estão mencionadas também no slide que vocês podem ver, as 3 plantas produtivas, elas são inspecionadas pelo FDA. Tanto as plantas dos Estados Unidos, que são as 2 da esquerda, quanto a planta de Septems na França, onde nós produzimos, como eu mencionei, a planta suporte para os ativos e também produzimos adjuvantes de vacinas. As 3 plantas são inspecionadas pelo FDA periodicamente. A planta da Europa, por se localizar na França, também é inspecionada pela ANSM, que seria a agência reguladora francesa, equivalente ao FDA. Então, também temos inspeções regulares da ANSM. Como eu mencionei, os recipientes são produzidos exclusivamente na planta de Grand Haven. Então, a planta de Grand Haven também tem uma certificação chamada de Excipat, que é uma certificação exclusiva de produtores, fabricantes de excipientes. Então, nós temos essa certificação na nossa planta de Grand Haven, e, inclusive, podemos compartilhar não apenas o certificado Excipat, mas o relatório completo da auditoria Excipat, mediante a assinatura de um contrato de confidencialidade. E muitas vezes isso já auxilia nos processos de homologação da planta com os nossos parceiros no Brasil. O Excipat se refere a uma certificação de boas práticas de fabricação e boas práticas de distribuição exclusivamente de recipientes. A planta de Septems, como vocês podem ver no slide, também tem um relatório da inspeção da ANSM para recipientes. Mas nesse caso em particular, a agência reguladora interpreta adjuvantes de vacinas como recipientes. E dependendo do órgão regulador, alguns deles enxergam adjuvantes de vacinas como recipientes e outros não. Por isso que nós mencionamos também que há esse relatório de inspeção ANSM observando e pontuando o hidróxido de alumínio em gel, que seria o nosso adjuvante, como um excipiente. Por isso que temos essa inspeção regular. E, por fim, as 3 plantas produtivas, como vocês bem observam, têm boas práticas de fabricação para a produção de alimentos representando instalações alimentícias. Então, nós podemos, por exemplo, fornecer os nossos recipientes produzidos em Grand Haven para formulações nutracêuticas, formulações grau alimentício, pois nós temos todas as certificações necessárias para cumprir com esse requisito regulatório. Então, esse ponto, para mim, é um ponto muito crítico, porque mostra que a SPI Pharma não apenas atende regulações norte-americanas e europeias, como também atende todas as necessidades que a Anvisa, por exemplo, determina no Brasil.
Além das certificações, como eu mencionei, seja ela uma certificação GMP, GDP, Expat, todas as auditorias pelas quais as nossas empresas, as nossas plantas produtivas passam, nós não apenas temos essas documentações para compartilhar com vocês, como também temos documentações do site de fabricação e dos produtos que produzimos. E eu afirmo, porque sei muito bem das necessidades dos nossos clientes, pela nossa experiência com diferentes indústrias, sejam elas farmacêuticas, sejam elas veterinárias ou produtoras de ingredientes de alimento, a necessidade de ter um pacote documental e como o pacote documental facilita a vida do fornecedor e do cliente. Então, os nossos sites de fabricação, eles têm, primeiramente, os 3 sites têm o Site Master File, que basicamente vai listar todos os processos industriais pelos quais passam os nossos produtos nessas plantas produtivas, todas as instalações industriais, todas as boas práticas de fabricação, o sistema de gerenciamento de qualidade. Nós conseguimos fornecer todas essas informações através do Site Master File e através do nosso questionário padrão de qualidade. Muito conhecido na indústria farmacêutica, os questionários padrão existem por cliente, existem por indústria farmacêutica, mas nós, da SPI Pharma, desenvolvemos o nosso próprio questionário padrão que podemos fornecer para vocês para facilitar o processo de homologação da nossa planta, especialmente no que tange questões de qualidade. E nós temos também o Certificate of Health, que é o nosso alvará sanitário das nossas plantas produtivas. E no que tange documentações do produto, basicamente a documentação mais importante do produto é o Product Regulatory Datasheet, que é o PRD. Neste documento nós listamos todas as declarações que praticamente todas as indústrias farmacêuticas solicitam no processo de homologação de um novo excipiente ou de um novo ingrediente para uso em aplicações em alimentos. E esse Product Regulatory Datasheet lista também todos os processos de manufatura do produto, o CAS number, todos os detalhamentos técnicos do produto, o qual vocês irão homologar como um novo fornecedor, por exemplo. O DMF é uma documentação primordial para aprovação de fornecimento de ingredientes ativos e nós temos o DMF para todos os nossos ingredientes ativos, sejam eles fornecidos individualmente ou fornecidos como soluções pré-formuladas, nós podemos fornecê-los mediante a assinatura de um contrato de confidencialidade. Como vocês bem sabem, no Brasil é requisito mandatório da Anvisa ter o estudo de estabilidade em zona 4B. E nós o temos e podemos fornecer o documento com o estudo completo de estabilidade para todos os recipientes que produzimos e fornecemos no cenário nacional. E, por fim, um documento que é mandatório e se tornou mandatório há não muito tempo no Brasil são as tabelas nutricionais, especialmente dedicado a aplicações nutracêuticas. Então, nós temos as tabelas nutricionais para aplicações Nutra. Então, se eventualmente surgir o interesse de utilizar alguns dos nossos recipientes em aplicações Grau Food, nós podemos sim fornecê-lo com todas as informações e detalhamentos nutricionais dos recipientes que produzimos e fornecemos no Brasil. Bom, mais à frente, a minha colega Leila vai apresentar alguns detalhamentos técnicos, especialmente sobre os nossos sistemas de entrega, Drug Delivery Systems, e sobre o nosso serviço de Pharma Solutions. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar uma introdução ao nosso portfólio Pharma e Nutra de maneira geral, para que vocês possam conhecê-lo e, eventualmente, podemos agendar uma reunião técnica, um follow-up deste webinar, para que possamos iniciar uma parceria e a homologação dos nossos produtos com todo o suporte técnico necessário. Então, para que vocês conheçam um pouco sobre a companhia, as nossas linhas de negócio basicamente se dividem em 4 grandes linhas de negócio. Vocês veem 6 no slide, mas na realidade são 4 grandes linhas. Primeira delas, como eu mencionei nos slides anteriores, seriam os ativos antiácidos. E o que seriam ativos antiácidos? Os ingredientes ativos que nós produzimos na planta de Lewis
na planta acessória de septemes? São os famosos hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e simeticona e carbonato de cálcio para compressão direta, que muitos de vocês provavelmente já usaram, sejam eles em suspensão ou em comprimido mastigável, para aliviar uma má digestão, uma azia, uma queimação, e esses ativos propiciam melhora imediata desse sintoma. Então, a SPI Pharma já há muitas décadas produz esses ativos nessas duas plantas e podemos fornecê-los tanto para compressão direta, para a produção de comprimidos mastigáveis, também podemos fornecê-los para processos de granulação úmida e, por fim, para suspensões. Suspensões, como posso citar exemplos? O próprio leite de magnésia no Brasil é muito famoso e nós podemos suportar desenvolvimentos similares ao leite de magnésia utilizando os nossos ativos antiácidos. Podemos fornecê-los não exclusivamente um ativo individualizado, como o hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio, mas também podemos fornecer pré-formulados, que seriam basicamente o alumínio com o magnésio, em determinada concentração, por uma formulação que você tem a necessidade que tenha maior viscosidade ou menor viscosidade, podemos desenvolver algo também, né, para esses tipos de aplicações. Por fim, o carbonato de cálcio também é usado para alívio de má digestão, como um ativo antiácido. Muitos de vocês provavelmente conhecem o comprimido mastigável a 750 mg de carbonato de cálcio. Neste caso, é um carbonato de cálcio para compressão direta visto como um produto grau Pharma, porque é uma aplicação Pharma, mas também nós temos uma versão grau Food, porque o carbonato de cálcio também traz a fonte de cálcio para uma formulação de um suplemento alimentar. Então, também temos um produto destinado a aplicações para nutracêuticos, sendo ele o carbonato de cálcio para compressão direta, que é um produto spray-dried e por isso que tem uma excelente compressibilidade. Segunda plataforma, como eu mencionei, a primeira são os ativos, a segunda eu condensaria os excipientes e os Drug Delivery Systems, porque juntos compõem a nossa linha de excipientes. Então, primeiramente, comentando de maneira superficial sobre quais seriam os excipientes da linha da SPI Pharma. O excipiente mais importante para nós é o manitol. Manitol que vem tendo uma demanda cada vez maior no cenário global, devido à necessidade de desenvolvimento de formulações que buscam alternativas à lactose, por exemplo. E nós temos e produzimos o manitol há muitas décadas na SPI Pharma, produzindo desde manitol em pó, que tem um tamanho de partícula de 25 a 50 micra de D50, até o manitol spray dried, com 140 a 160 micra de D50, e os manitóis granulares, que têm uma granulometria maior. Então, basicamente, contemplamos todas as necessidades de manitol para diferentes aplicações, com diferentes tamanhos de partícula, e não só os temos, como também podemos suportar desenvolvimentos que utilizem qualquer um desses graus de manitol. Além do manitol, também temos, posso citar exemplos, açúcares para compressão direta, como maltose e frutose, que tem uma excelente compressibilidade e fluxo, por isso que não necessariamente serão usados para comprimidos, mas também para formulações em sachê. Temos um lubrificante, como o estearil-fumarato de sódio, que é um excelente substituto ao estearato de magnésio, como muitos de vocês conhecem bem. E temos o bicarbonato de sódio, que não é um bicarbonato de sódio convencional. Nosso bicarbonato de sódio, ele passa por um processo de produção no qual se gera uma capa protetora à efervescência prematura. Como todos sabem, o bicarbonato de sódio sempre teve e sempre terá dificuldade da efervescência prematura, especialmente em regiões de alta umidade. Então, para conseguir contornar a dificuldade da estabilidade do bicarbonato de sódio, nós o produzimos mediante a formação dessa película protetora que evita a efervescência prematura. Temos versões dele para grau food, então para aplicações nutracêuticas, como por exemplo sachês efervescentes, até grau Pharma para aplicações farmacêuticas, tanto em comprimidos efervescentes quanto em sachês efervescentes. Então é um produto que tem bastante aceitação e interesse pela comunidade farmacêutica global. E por fim, o último excipiente que eu posso mencionar é o sorbitol-sorbitan, que é utilizado como plastificante de cápsulas mole, que nós fornecemos aí para os mais importantes players no cenário de cápsulas mole globalmente.
Dos recipientes, nós podemos desenvolver as plataformas de drug delivery, que seriam as plataformas de entrega de medicamentos que são tão importantes para a SPI Pharma e para os nossos clientes. Então, um dos cores da companhia, SPI Pharma, é desenvolver formas farmacêuticas de fácil administração e que propiciem maior adesão do paciente ao tratamento. Então, como você administraria um medicamento para uma população geriátrica, para uma população infantil, acamada, com dificuldade de deglutição, com disfagia, por exemplo, seria mediante essas plataformas que propiciam uma melhor aderência do paciente ao tratamento e facilidade na administração. A SPI Pharma foi a primeira empresa que lançou uma plataforma de ODTs, que serão comprimidos orodispersíveis. Essa plataforma foi lançada há muitos anos atrás, já tem dezenas de aprovações globais com diferentes ativos, que a Leila vai comentar um pouco mais à frente, e nós iniciamos com a nossa plataforma chamada de PharmaBurst. Inclusive, eu trago aqui para vocês os nossos protótipos. Então, nós temos protótipos dessas plataformas para que vocês possam, junto conosco, em nossas reuniões, claro que são protótipos sem o ingrediente ativo, então eu levo para vocês provarem e sentirem o diferencial de palatabilidade dessas formulações em comprimido orodispersível, sejam elas com o PharmaBurst, que foi a nossa primeira plataforma de orodispersível, até o UltraBurst, que é a nossa versão mais nova de plataforma de orodispersível, que propicia uma orodispersão rápida. Seria o Flash ODT. Então, além dos comprimidos orodispersíveis, como eu bem mencionei, nós, SPI Pharma, temos uma plataforma para uma forma farmacêutica inovadora. Então, nós auxiliamos também os nossos clientes e parceiros no desenvolvimento de formas farmacêuticas que tragam inovação para o cenário farmacêutico nacional. Por mais que não seja uma inovação fora do país, para alguns mercados os pós ou grânulos orodispersíveis já sejam uma realidade há muitos anos, no Brasil, os grânulos orodispersíveis não são ainda uma realidade. Então, nós vemos alguns lançamentos recentes de grânulos orodispersíveis e nós podemos auxiliar os nossos clientes e parceiros a desenvolver esse tipo de forma farmacêutica. Então, eu trago para vocês mais um exemplo e eu os convido para nossas reuniões técnicas, o Pharma Spears, que é a nossa plataforma de orodispersível, só que ao invés de ser um comprimido orodispersível, nesse caso, é um sachê com grânulo orodispersível. Então, basicamente, essa forma farmacêutica você vai abrir e você vai jogar diretamente na sua boca e você terá uma orodispersão rapidamente. Então, a mesma proposta do comprimido orodispersível, só que nesse caso, ele é um grânulo orodispersível, uma forma farmacêutica inovadora no cenário nacional. Bom, mencionei os orodispersíveis porque seriam a nossa principal plataforma para os Drug Delivery Systems e também temos outros coprocessados, como por exemplo, coprocessados de polióis, como o manitol com sorbitol, temos o manitol com a sílica também, então temos diferentes plataformas de coprocessados para auxiliar em diferentes desafios de formulação. A terceira grande linha de negócio da SPI Pharma seriam ativos com sabor mascarado, porque, como eu mencionei, trabalhamos com mastigáveis, com orodispersíveis, pós-orodispersíveis, mas é claro que a palatabilidade é um ponto fundamental e o sabor do ativo pode ser um grande desafio. Por isso que nós desenvolvemos uma tecnologia de mascaramento do sabor do ativo mediante uma tecnologia de coacervação, que basicamente é a microencapsulação do ativo. No momento, nós temos apenas um produto em portfólio, mas podemos, através da plataforma de Pharma Solutions, que é a nossa plataforma de serviços, auxiliar no desenvolvimento de outros ativos com sabor mascarado. No momento, podemos suportá-los com o paracetamol com sabor mascarado, que já temos alguns casos de sucesso globalmente utilizando o nosso material, especialmente para comprimidos mastigáveis, por exemplo, para o público infantil. Adjuvantes de vacinas
Não vou entrar muito em detalhes, que não é o objetivo da reunião de hoje, mas nós trabalhamos com um ingrediente que entra na formulação de uma vacina que aumenta a imunogenicidade do antígeno. É um ingrediente fundamental para muitas vacinas, tanto veterinárias quanto humanas, e nós o produzimos na planta da França, o hidróxido de alumínio em gel, e produzimos também saponinas de alta pureza e de origem sustentável em um parceiro, e produzimos um agonista TLR4 sintético também em um parceiro nos Estados Unidos. Então, também podemos suportar desenvolvimentos de formulações veterinárias, formulações de vacinas humanas e veterinárias. E, por fim, temos a plataforma de serviços da SPI Pharma, chamada de Pharma Solutions, e para isso eu convido a minha colega Leire Irata para apresentar para vocês. Oi, tudo bem? Meu nome é Leila, eu sou gerente técnico para a América Latina da SPI Pharma. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a SPI Pharma pode fornecer aos clientes. A SPI Pharma é conhecida como fornecedora e fabricante de matérias-primas, né? Na parte de excipientes e antiácidos ativos. Porém, a gente fornece mais que matéria-prima, a gente também é fornecedora de soluções para os clientes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o suporte a clientes que a gente tem na SPI Pharma, ok? Bom, então, vamos lá. O que a SPI Pharma pode fornecer aos clientes, né? Recipientes, além dos recipientes de alta qualidade, todos os recipientes são desenvolvidos, são fabricados sob GMP e com características únicas, né? E que tem desempenho diferenciado nas formas sólidas orais. Então, são sistemas desenhados especificamente para dar ao cliente um produto de qualidade e que tenha compliance e eficácia para os pacientes, ao consumidor final, né? E, além disso, a gente tem o suporte técnico local, né? No caso, o suporte técnico seria eu, no caso, e também o suporte técnico, suporte comercial, tá? Suporte ao cliente desde o início do desenvolvimento até o lançamento do produto ao mercado, tá? E a gente também soluciona desafios de formulação utilizando os nossos materiais, que nossos materiais são especialidades para desenvolvimento de produtos inovadores. Bom, o que a SPI também está bastante focada? Ela está bastante focada em atendimento às necessidades dos clientes, tanto como os fabricantes, como os consumidor final, que seriam os pacientes, né? Particularmente, com relação aos pacientes, a gente fornece materiais que desenvolvimentos para produtos orodispersíveis, que é no conceito on the go, que facilita a administração do medicamento aos pacientes, né? O conceito on the go está relacionado com conveniência. No caso dos orodispersíveis, você pode tomar o medicamento sem necessidade de água. Então, você pode ter a administração do medicamento em qualquer lugar que você esteja. Isso facilita a adesão do paciente ao tratamento, tá? E, em alguns casos, melhora a disponibilidade por meio da absorção oral, tá? Porque a gente está falando mais focado em produtos orodispersíveis, né? No caso de fabricantes, né? No caso de fabricantes, o que a gente pode fornecer para os fabricantes, né? Tecnologias mais avançadas, materiais desenhados, projetados para facilitar o processo de manufatura de produtos inovadores. Por exemplo, a gente visa bastante o processo de via compressão direta ou via granulação seca, tá? Facilitando o uso e a formulação de um produto orodispersível. No caso, a gente está bastante focado em compressão direta, tá? E a gente fornece ao cliente, também ao fabricante, possibilidade e ideias para extensão de produtos de linha, né? No caso, por exemplo, se você já tem um produto consolidado de mercado e você quer dar uma renovada no seu produto, como você já tem a marca consolidada, uma forma de você renovar o produto é lançando uma outra forma farmacêutica. No caso, a gente está falando sobre os orodispersíveis, tá? E aí você tem o reconhecimento e a consolidação mais robusta da sua marca no mercado. Bom, outro tipo de trabalho que a SPI fornece, que muita gente não conhece, é a nossa plataforma Pharma Solutions. O que é a Pharma Solutions, né? É uma plataforma de serviço de desenvolvimento de produtos, de novos produtos.
Então, essa plataforma é bastante direcionada para desenvolver produtos inovadores. No caso, a gente está falando bastante de óleos dispersíveis, mas a gente pode desenvolver também cápsulas de gelatina mole, tá? É uma plataforma de serviço para os clientes que desejam, no caso, ter um dossiê completo, no caso de todo o desenvolvimento do produto, até desenvolvimento de metodologia analítica, estabilidade zona 4B, no caso aqui no Brasil, né? Relatório de todo o desenvolvimento de produto, estudos de medicamento in vitro, se caso o cliente quiser, dados de estabilidade, métodos analíticos, relatórios de validação e documentação regulatória de qualidade para registro de produtos. Então, é uma plataforma de serviço de desenvolvimento bastante flexível. O cliente ele pode nos solicitar parte do desenvolvimento, por exemplo, eu quero somente o desenvolvimento até a formação de um protótipo. A gente pode fazer o conceito, o desenvolvimento de um protótipo e apresentar para o cliente. Ou se não, se o cliente quiser desenvolver todo o produto conosco, todo o projeto, né? Até fazendo o tech transfer do produto para a sua planta. Então, a gente pode fazer todo o desenvolvimento completo também. E, obviamente, durante o processo de registro, fornece todo o apoio regulatório e técnico na hora de submissão do produto ao registro frente à autoridade sanitária. Correto? Então, é uma plataforma de serviços bastante flexível. Assim, se, por exemplo, o cliente quiser desenvolver o produto, o protótipo, fazer os lotes pilotos em sua planta, nós técnicos, possuímos técnicos tanto na Índia como nos Estados Unidos, que podem acompanhar, fazer esse tech transfer também, e também eu tenho o suporte técnico local também para fazer esse acompanhamento do tech transfer também, tá? Com relação à submissão do registro, é uma parte bastante que demanda bastante da indústria farmacêutica, né? Então, a gente tem toda uma equipe de suporte regulatório para fornecer aos clientes o melhor suporte necessário na submissão do registro, tá? Tanto como resposta, por exemplo, a demandas da Anvisa que talvez surjam, é necessário que se dê um suporte ao cliente. A gente pode fornecer isso também. Bom, quais os sistemas da SPI Pharma para formas de dosagem orodispersíveis via compressão direta? Então, a gente vai focar bastante hoje. A gente tem outros recipientes, assim como o Gustavo comentou anteriormente, tem outros recipientes em nossa linha. Mas hoje a gente vai focar bastante na parte de orodispersíveis via compressão direta, que é um processo bastante simples, que não necessita equipamentos especiais, é somente também um tamiz, um misturador e a compressora, ok? Então, um sistema bastante simples. A gente tem na nossa linha, para esses tipos de formulações, a linha Manogen, que é a nossa linha mais conhecida, a linha de manitóis. A gente tem a linha de manitóis pó ou spray dried, ou também os manitóis granulares. Nossa linha, o nosso nome comercial é Manogen. A gente tem os graus XL, XL Opal, XL Ruby e 2080, são materiais bastante conhecidos que são utilizados tanto para comprimidos deglutíveis, tá? Para formação de comprimidos deglutíveis, mas também bastante utilizado em comprimidos mastigáveis e comprimidos orodispersíveis também, quando o cliente faz seu próprio sistema de orodispersível. Mas hoje a gente vai focar bastante nas nossas especialidades, nos nossos sistemas para comprimidos orodispersíveis e sistemas pós-orodispersíveis também. Que no caso a gente tem o coprocessado, primeiro coprocessado no mercado é o PharmaBurst 500, nosso nome comercial. Quando a gente fala coprocessado é porque envolve mais de um ingrediente na formulação e envolve um processo para obtenção dessa matéria-prima, que é uma matéria-prima especial para desenvolver um comprimido orodispersível, por compressão direta. É um sistema bastante simples de se utilizar. O PharmaBurst 500 é um veículo para comprimidos orodispersíveis. É você somente misturar o ativo. Obviamente, o ativo tem que estar em sabor mascarado, ou senão você consegue fazer um mascaramento do sabor somente utilizando um edulcorante, um bom aroma, e mistura um lubrificante. Você mistura o ativo, o fármaco, mistura e já vai para a compressão. Um sistema bastante simples. É um produto bem interessante que foi lançado em 2004, tá?
Esse sistema fornece comprimidos orodispersíveis de tempo de desintegração até 30 segundos. A proposta é essa, tá? O outro material que a gente tem na nossa linha é o PharmaSpirce 416. O PharmaSpirce também é um coprocessado de polióis. Ele é desenhado para um pó orodispersível para colocar em sachês e stick packs. É uma forma de dose bastante inovadora. Há poucos produtos no mercado com essa forma de dose. São bastante útil para pacientes que têm bastante dificuldade para deglutição, que, né, por exemplo, somente um pozinho que você coloca num sachê, mais ou menos de 1,5 grama no máximo, você coloca na boca e você tem a rápida dispersão do pó e a rápida absorção oral, tá? Então, é um sistema bastante interessante para esse tipo de aplicação. O outro produto pré-formulado que a gente lançou em 2023 é o Ultra Burst. Ultra Burst é desenhado para comprimidos orodispersíveis para flash ODTs, que a gente fala, né? Então, são comprimidos com tempos de desintegração até 10 segundos. Diferentemente do PharmaBurst, a proposta é 30 segundos, e o Ultra Burst é para flash ODTs, com tempos de integração de 10 segundos, tá? Bom, aí a gente vai entrar nos exemplos de sucesso utilizando as nossas plataformas, tá, de sistemas orodispersíveis, né? Primeiro a gente falar do estudo de caso de PharmaBurst 500. São o PharmaBurst 500 e que fornece comprimidos robustos com rápida desintegração, como eu havia dito anteriormente, com 30 segundos de tempo de desintegração, e tem uma propriedade organolética muito boa. Ela tem uma sensação cremosa na boca. Quando você coloca o comprimido na boca, ele desintegra super fácil, é uma textura cremosa, é bem interessante. Então, aqui é um estudo de caso, porque a gente tem no mercado global mais de 60 produtos lançados, né, com essa tecnologia. É uma tecnologia que fornece comprimido bastante robusto. Então, você utiliza mais ou menos por cerca de 60% dentro da formulação e você já faz a mistura, coloca um lubrificante, um aroma e já está pronto, comprime, já está pronto o comprimido ODT. Então, em estudo de caso, normalmente como a SPI trabalha, né? A gente vai no cliente, várias visitas, a gente faz um brainstorm tanto com o pessoal do P&D, como o pessoal da área médica, pessoal de marketing, para fazer um brainstorm de quais fármacos seriam interessantes para fazer uma extensão de linha ou dar uma renovada na carteira dos medicamentos da empresa, ou, por exemplo, o cliente quer renovar a marca de um produto numa nova farmacêutica. E quais são os fármacos de escolha, né? E aí a gente faz as propostas, né? E aí, junto com o pessoal de marketing, o pessoal da área médica, o pessoal do P&D, vão escolher quais os melhores fármacos para utilizar essa tecnologia, né? Então, depois de várias reuniões, aí a gente faz uma sugestão de formulação juntamente com o pessoal do P&D, a gente trabalha junto com o pessoal do P&D, fornece as amostras, né? E outro passo seguinte é fazer os pilotos. Obviamente, sempre quando a gente está fazendo teste de bancada, sempre tem que ter os ajustes. E assim, o cliente conseguindo fazer o piloto, faz a estabilidade, e aí no decorrer da estabilidade, se estiver tudo ok, faz para o processo de escalonamento. A gente dá suporte também no processo de escalonamento, porque sempre tem ajuste. A gente sabe que às vezes no equipamento de bancada, às vezes é diferente do equipamento de produção, então sempre vai haver ajustes, né? E a gente pode dar esse suporte também. O produto dando um escalonamento ok, né, uma estabilidade ok, vai para submissão de registro, né, frente à autoridade sanitária, Anvisa. E aí a gente dá todo o suporte regulatório, porque vão necessitar documentações regulatórias, algumas justificativas técnicas, a gente pode dar todo esse apoio. E aí depois também tem todo o apoio comercial nossa área comercial, né, que a gente tem o nosso distribuidor local, no caso aqui no Brasil é a Vogler, né, a gente conta com o apoio deles também. E tem todo o pessoal da SPI Pharma, da área regulatória, para dar todo o apoio para a submissão do registro do produto. E aí depois vem o lançamento do produto ao mercado, né? Tem todo o apoio comercial com relação às quantidades de matéria-prima necessária para fazer o lançamento do produto. E aí tem todo esse suporte também.
Nosso suporte não vai só até ao momento do lançamento do produto ao mercado. Tem também no suporte, todo o suporte no pós-venda também, tá ok? E aí, alguns exemplos de orodispersivos comprimidos ODTs comercializados no mercado global com a tecnologia PharmaBosch 500, né? Isso são exemplos de produtos, né? De alguns fármacos: olanzapina, loperamida, alprazolam, rizatriptana, mosaprida, vartenafil, sildenafila, cetorolaco, dimiridrinato, levocetirizina, memantina, ondansetona. Vejam que todos esses ativos, esses fármacos são necessários ter uma rápida ação, né? A gente indica esse tipo de tecnologia para fármacos que necessitam de uma rápida ação, por exemplo, antialérgicos, antieméticos, medicamentos para o sistema nervoso central. Então, são medicamentos que são fármacos que são candidatos para fazer com essa tecnologia de PharmaBosch 500 para comprimidos ODTs também. O segundo estudo de caso seria um poro dispersível, um ODP, né? O cliente começou a ter interesse a desenvolver essa forma farmacêutica, né? Primeiro na América Latina. Ele começou a intenção de trabalhar depois de várias reuniões técnicas, brainstorming junto com o pessoal de marketing, houve a necessidade, sim, um interesse de desenvolver um poro dispersível para utilização como analgésico, tá? Porque é uma necessidade de ter uma rápida ação. Aí, durante todo o processo de desenvolvimento, houve uma mudança nas prioridades. Aí se mudaram algumas prioridades com relação aos fármacos que foram utilizados, né? Aí mudou-se o projeto para um antiemético e o outro anti-inflamatório, tá? São que necessitavam de rápida ação, rápida eficácia, rápida ação no organismo. Então, os processos de desenvolvimento foram todos os mesmos que praticamente como a gente dá suporte a todos os clientes, né? Reuniões de brainstorming com o pessoal de marketing, área médica, pessoal do P&D, depois várias reuniões com o pessoal do P&D, né, para sugerir informações, qual a melhor forma de aplicação do produto, como você pode fazer, como é um pó, né? Normalmente você tem a preocupação de evitar a segregação de ativos, de fármacos, né? Então, a gente teve várias reuniões, qual a forma melhor de aplicação. E aí, depois de várias discussões, a gente forneceu amostras, foram os primeiros pilotos, aí depois foi o processo de escalonamento, teve como foi um produto inovador do mercado, teve algumas demandas da autoridade sanitária com relação ao método de análise, a gente deu todo o suporte para isso, né? E também a gente foi seguindo com relação ao produto com estabilidade, dando todo o suporte. Às vezes surge alguma dúvida com relação a algum método de análise, a gente dá o suporte também, a gente tem essas discussões, a SPI trabalha bastante aberta com relação ao suporte dos clientes, né? A gente tem todo o suporte, tanto como eu havia dito, tanto nos Estados Unidos como na Índia, né? E depois de todo o suporte, a gente dá o suporte com relação à submissão, dando ao processo de validação ok, né? A estabilidade ok, a gente vai para a submissão de registro, né? Então, tem todo o apoio da área regulatória também com relação ao fornecimento de documentações e também se houver alguma demanda, alguma exigência da Anvisa, a gente ajuda também ao cliente a responder essas demandas, né? E depois tem na hora do lançamento, tem todo o suporte da área comercial com relação a fornecimento das quantidades necessárias para o lançamento do produto, né? E se houver necessidade, a gente também dá todo o suporte para fazer o escalonamento, o tech transfer, né? Aí foi um processo bastante moroso, porque foi um produto inovador no mercado, mas finalmente foi lançado ao mercado. E aqui é interessante que foi um projeto bem inovador dentro da América Latina, né? Essa forma farmacêutica é bastante conhecida nos Estados Unidos ou na Europa também, mas aqui na América Latina é pouco conhecida, mas foi um produto bastante inovador, um caso de sucesso aí. Bom, outro exemplo de material como pré-formulado para fazer comprimidos flash ODTs é o UltraBurst. O UltraBurst, né, é um
coprocessado de polióis também, quer dizer, um pré-formulado de polióis para flash ODTs também. O Ultra Burst é um excipiente, você mistura com fármaco, né, um aroma, um lubrificante, mistura e comprime. Você tem comprimidos flashes com tempos de integração até 10 segundos. Então, são para aqueles fármacos, por exemplo, que vocês têm, por exemplo, que necessitam de rápida ação, um ativo, um fármaco para nesse sistema nervoso central, um antiemético, ou, por exemplo, um analgésico que tem a necessidade de ser de rápida ação também, tá? Então, é bem orientado para pessoas que têm problema de disfagia, que tem pouca saliva também, porque é um comprimido de desintegra super rápido, com pouca quantidade de água, né? E também esse produto foi lançado recentemente com o Ultra Burst, é o Montelukast 4 mg. O Montelukast, nessa dosagem, é para dosagem infantil. Então, é bem direcionada para população pediátrica, tá? População infantil. Então, o processo de desenvolvimento deste produto foi igual aos outros, né? Brainstorming com a área médica, com o pessoal do P&D, suporte técnico na hora de formular os protótipos. Depois, obviamente, teve alguns ajustes na formulação, porque teve a estabilidade, com o suporte todo da nossa parte técnica durante o processo de estabilidade, porque teve que fazer uns ajustes, né? E todo o processo de escalonamento também teve o suporte do pessoal da área técnica. E o produto foi lançado com grande êxito, né? Na Ásia, é um produto bem interessante. O Montelukast é um produto que, assim, muitos fabricantes possuem em seu portfólio. É uma forma de inovar ao mercado com o comprimido flash ODT para a população infantil, né? Essa fórmula para flash ODTs é bastante interessante para a população geriátrica, né? Porque a nossa população, a densidade demográfica para a população geriátrica tem crescido bastante, né? Então, é uma forma de dosagem farmacêutica bastante interessante para essa população também, que não tem, muitas vezes não tem pouca dentição e tem muita dificuldade para deglutir, porque tem problema de disfagia, né? Então, é uma forma de dosagem bastante interessante para essa população também. Agradeço pela oportunidade de a gente mostrar um pouquinho da nossa linha, nosso portfólio focados no paciente. Neste caso, a gente está falando bastante sobre os orodispersivos, a SPI Pharma é bastante focada nisso. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, visite o nosso website, entre em contato conosco e agradecemos pela oportunidade. Bom, pessoal, quero agradecer ao time da SPI por ter, né, topado fazer esse webinar com a gente. E se você tiver alguma dúvida, né, em relação ao conteúdo que foi falado aqui hoje, você pode entrar em contato através do QR Code, que está aqui no canto da tela, ou também através do nosso e-mail, que está aqui na descrição do vídeo. A gente está à total disposição de vocês para responder essas questões e auxiliá-los no que for necessário. Não esqueçam de nos seguir também nas redes sociais, né, LinkedIn, Instagram, e acompanhar mais os nossos webinars e videocasts também que a gente tem gravado recentemente e acompanhar tudo que a gente tem feito. Muito obrigada e até a próxima!